E é isso que justifica e dá sentido à minha candidatura. O tema para a conversa já a seguir com Eurico Brilhante Dias, membro do secretariado e porta-voz do partido, e também Marcos Castrelo, presidente da Federação de Lisboa, ambos deputados. Boa noite a ambos. Bem-vindos. Vai ser um verão quente este para o Partido Socialista, resta saber. Não se preocupa com a saúde interna do partido quando tiver terminado este processo? Não. Claro que me preocupo com a saúde do partido. Só uma correção, eu não sou deputado e gosto de deixar essa questão clara. Pois não, erro meu, tem razão. Mas é uma incorreção sem importância, mas é importante fazê-la. Se me preocupo com a saúde do partido, claro que me preocupo com a saúde do partido. Mas também espero que o partido saia deste processo mais forte, mais ligado aos portugueses e que a sua proposta política seja robustecida por uma grande discussão de ideias em torno de verdadeiras alternativas para o partido e para o país. Se o Partido Socialista se envolver numa mera disputa pelo poder, não pude deixar de apontar o lançamento deste nosso debate feito pelo Paulo Magalhães. Disse, a luta pelo poder aquece no PS. E não aquece? O problema central é se for uma luta pelo poder e apenas pelo poder. E se for apenas uma luta pelo poder e nós não formos capazes de discutir verdadeiras alternativas para o partido e para o país, nós não seremos capazes de robustecer o partido na sociedade portuguesa. Este processo é um processo que enfraqueceu o partido, criou uma situação inaudita, aliás já tive a oportunidade de dizer inaudita, inédita e irresponsável que o Dr. António Costa lançou dentro do partido, mas nós não podemos olhar para esta crise que está criada sem tirar dela o melhor que podemos tirar. E o melhor que podemos tirar é fazer uma verdadeira discussão em torno de propostas. Porque se o partido for capaz de o fazer, até 28 de setembro com as primárias, como foi possível fazê-lo em França, em Itália, como será possível fazê-lo também em Espanha, então eu acredito que a ligação do partido com a sociedade será reforçada e acredito que nós, como partido político, vamos poder servir melhor os portugueses e construir a alternativa que estas acusações que ouvimos ao secretário-geral do Partido Socialista no fim de semana contribuem para esse debate de ideias? Não contribuem para o debate de ideias se nós ficarmos apenas pela questão processual. Agora, aquilo que acontece, e parece-me evidente, é que passados 20 dias de uma abordagem do estilo sai daí para entrar eu, uma questão pessoal, e passados 20 dias nós não temos uma proposta, uma ideia, um projeto político, não temos nada que distinga o Dr. António Costa do Dr. António José Seguro, aquilo que me parece óbvio é que a única coisa que prevaleceu foi uma agenda política pessoal. Já vamos às propostas já conhecidas do Dr. António José Seguro, Dr. Marcos Castrelo, citando o secretário-geral de Seguro. Qual é a pressa? Bom, boa noite, Paulo Magalhães, boa noite, Eurico. Hoje estamos aqui a debater assuntos políticos, quando está toda a gente muito aborrecida com o resultado da nossa seleção. E nós também não vamos animar muito. Mas eu diria o seguinte. O Partido Socialista tem uma tradição de um debate político interno vigoroso. E dos debates políticos internos saiu sempre um Partido Socialista mais forte. Foi assim quando Soares se debateu com Zenha, quando Guterres se debateu com Sampaio. Foi assim quando Sócrates se debateu com Alegre. E eu acredito que vai ser assim também. Este debate é um debate que está a ser marcado por um tom de agressividade que, curiosamente, o Partido Socialista nos últimos tempos não tem usado contra o Governo, por exemplo, mas que agora é usado no debate interno, por um tom de agressividade que não é próprio, do meu ponto de vista, para um debate entre personalidades e entre projetos que é natural que tenham muito em comum, uma vez que são todos da mesma família política. Há com certeza diferenças que ao longo do tempo se acentuarão. Há, no entanto, um sentimento de insatisfação no Partido Socialista que não é exclusivo a meia dúzia de pessoas, porque a crise que se gerou dentro do Partido Socialista não foi uma crise, artificial. Foi uma crise que decorreu de uma interpretação verdadeira
daquele que era o sentimento das pessoas em relação aos resultados do Partido Socialista, que é verdade, venceu as eleições, é verdade, venceu as eleições europeias, mas todos ficámos com a sensação de que as vitórias souberam a pouco. Que houve, de facto, uma rejeição estrondosa por parte dos portugueses em relação àquela que é a governação da direita, mas não houve uma transferência dessa insatisfação para o Partido Socialista. Esse sentimento é um sentimento real, nas bases do Partido E Socialista. justifica, usando a expressão do Dr. Brilhante Dias, e fora do sai daí Partido tudo, quer ir Socialista para aí eu? Repare, eu julgo que as questões não podem ser colocadas assim. Mas foi assim que foram Eu colocadas. estou só a citar. Porque, sim, eu julgo que as questões não podem ser colocadas assim. Porque os partidos têm, naturalmente, mecanismos democráticos de resolver as suas divergências internas. E se alguém entende que protagoniza uma solução melhor para o partido do que aquela que no momento existe, tem o direito de fazer um desafio. E fez esse desafio. E fez esse desafio legitimamente. E esse desafio foi aceito. Agora que o desafio foi aceito, vamos então travar o combate que há para travar. Vamos depois discutir como é que o vamos travar. Mas o essencial é que foi feito um desafio e esse desafio foi aceito. E depois de ser aceito, é que começou este tom do debate com uma agressividade que, como lhe digo, não tenho visto no Partido Socialista em relação aos partidos da direita e em relação ao governo, e a querer levar o debate não para as questões políticas, não se quiser para as questões do confronto de personalidades, porque isso também está em causa, porque não é indiferente a personalidade que protagoniza este ou aquele dispor, este ou aquele projeto. Isso não é indiferente a ninguém, não é indiferente dentro do Partido Socialista e também não é indiferente fora do Partido Socialista. Mas agora, transportar o debate para questões de caráter, do meu ponto de vista, é profundamente errado. É profundamente fora do quadro do que tem sido o debate dentro do Partido Socialista. Porque o desafio que foi feito foi um desafio democrático, honesto e aberto. E deve ser nesse campo que se deve travar o desafio. Um desafio depois esse desafio não é injusto para António José Seguro, que fez, como alguém disse, o caminho das pedras ao longo destes 3 anos. Não, é justo para o partido. Não é injusto e agora que estamos mais perto das eleições... Para o partido e Eu para o acho que país. nós não podemos colocar a questão nesse sentido. Nesse ponto, nós ouvimos, por exemplo, o secretário-geral do partido referir nesta muito agitada intervenção que fez no passado sábado, que agora que o Partido Socialista tinha quase a certeza de que ia ganhar eleições, é que aparece um novo protagonista. O problema está mesmo aí. O problema está em que o Partido Socialista não tinha mesmo a certeza de que ia ganhar as eleições. Só com os votos Começava na urna. mesmo a ter muitas dúvidas de que fosse ganhar as eleições. Sim. E é esse descontentamento sobre essa perspectiva política de continuidade da direita, de insatisfação perante esta estratégia, não sei se lhe posso chamar uma estratégia, mas de insatisfação perante esta resignação de afirmar de que não há solução de governo sem o Partido Socialista. Mas o que é que isto quer dizer? Não há solução de governo sem o Partido Socialista. Então o Partido Socialista parte para um ano de combate eleitoral, com eleições à vista, na perspectiva de vir a tornar-se indispensável na formação de um governo, como se fosse o CDS, que se quer tornar indispensável na formação de um governo de direita, quer ser uma espécie de porta-chaves do PSD, sem o qual o carro não arranca porque ninguém sabe das chaves. Eu julgo que isso não é perspectiva para o Partido Socialista. Aquilo que o Partido Socialista tem que ambicionar, e é isso que justifica a candidatura do Dr. António Costa, e é isso que está a acontecer dentro do partido e fora do partido, é a ser o ponto central de uma solução mobilizadora de governo para o país, capaz de mobilizar largos setores da sociedade portuguesa, mas capaz de ser ele o centro dessa força governadora do país. Que eu julgo que essa avaliação é essa avaliação que muita gente faz. Foi essa avaliação que o Dr. António Costa fez. É essa avaliação que eu também faço. Agora, eu acho que no âmbito de um processo democrático, que podemos depois discutir como é que vai decorrer, podemos procurar então saber qual é a avaliação que o partido e que os simpatizantes do partido pensam sobre isto. O Sr. Dr. Brilhante Dias ficou satisfeito com a vitória clara do Partido Socialista nas noites das europeias?
PS é o maior partido português hoje na sociedade portuguesa. Não foi e isso um que dos maiores da Europa. Ficou satisfeito com o resultado do PS? Fiquei com a convicção de que, mais uma vez, tínhamos dado um passo em direção a que o Partido Socialista tivesse uma grande vitória eleitoral nas próximas eleições legislativas. Porque o Marcos Pestrelo apresenta... E assente essa, desculpe interrompê-lo, assente essa convicção nos 3, qualquer coisa de diferença não, em relação... Assento esta minha posição no facto do Partido Socialista ter derrotado toda a direita em conjunto e pelo facto de ter reforçado o número de municípios onde ganhou, em relação às autárquicas, e pelo facto de se ter constituído como o elemento central, isso sim, o elemento central da sociedade, da política portuguesa, para construir uma solução sólida de governo em 2015. Seria mais sólida se a diferença fosse maior ou não? Seria mais sólida se a diferença fosse maior. Mas se fosse em 2% seria menor. Ganhámos as eleições europeias. Mas deixa-me dizer uma coisa. É porque o Marcos Pestrelo, meu querido camarada, apresenta aqui um conjunto de argumentos, mas que são eles pressupostos falsos da sua própria tese. Diz ele, o Partido Socialista não pode ser um penduricalho, não pode ser o porta-chaves como o CDS. Pois claro que não. O Partido Socialista é o maior partido autárquico e é o maior partido e foi o maior partido nas eleições europeias. Portanto, essa questão de que o Partido Socialista não seria central para resolver qualquer situação de governo no futuro, inclusive com uma maioria absoluta, que é o objetivo a que nos vinculamos os dois, na moção que apoiámos no último Congresso, é óbvio que essa questão nem sequer se pôs. Por isso, este argumentário em torno de que, bem, eu não teria a certeza. Meu caro Marcos, a certeza das vitórias só com os votos na urna. E por isso, qualquer político, de forma cautelar, até porque deve ter essa atenção com os eleitores, não pode fazer uma afirmação que tenha certeza que ganha eleições. Isso é um contrassenso. Segundo, diz-me que o debate foi leal. A lealdade não se expressa apenas emitindo uma opinião pessoal. Nós somos um partido político. Nós temos obrigações de solidariedade e lealdade. Nenhum português hoje acha que o Partido Socialista é mais credível depois de, internamente, uma parte do seu todo, sem apresentar uma única alternativa, uma única ideia, um único projeto político, uma coisa para além daquilo que eu e não tu, na sociedade portuguesa, nós hoje somos um partido menos credível. E somos menos credíveis porque, inclusive, o Dr. António Costa é hoje um político menos credível. O Dr. António Costa, nas últimas 2 semanas, depois de ter anunciado um desafio como se tivéssemos voltado às regras do faroeste, num desafio ao secretário-geral a partir da rua, aquilo que fez foi diminuir a sua credibilidade. Não só internamente junto de muitos militares. Mas as sondagens são feitas no momento. Mas Eurico, posso fazer uma pergunta? Não, mas deixas-me concluir e fazes uma pergunta. Uma pergunta direta. É só para dizer, porque um político com a dimensão do Dr. António Costa, que diz hoje que quer ser candidato a primeiro-ministro, quando fez uma candidatura personalista, Costa presidente, descemos os dois com ele, o Chiado, Costa, que Lisboa gosta, e menos de um ano depois diz aos seus eleitores, peço desculpa, mas vou fazer outra coisa. Portanto, não só é menos credível pelo desafio que fez ao secretário-geral, foi um desafio o Eurico fez aqui uma afirmação como muito é clara. Hoje menos credível aos olhos dos eleitores. O Eurico fez aqui uma... Qual é a tua Infelizmente, pergunta? o Eurico não eleva o tom de voz, mas eleva o tipo de afirmações que faz. O Eurico põe aqui em cima da mesa uma questão que é a questão da irresponsabilidade do desafio. É irresponsável. Prejudica o partido e o país é irresponsável. Eu não sei se prejudica. Prejudica o país e o partido. Faço uma pergunta muito direta ao Francisco Assis, também nos apoia, mas não é o caso. Ao Brilhante Dias. O que é mais irresponsável? É fazer um desafio que corresponde ao sentimento profundo da análise política que se faz num determinado momento. Mas quem é que faz essa análise? O próprio, e felizmente não está sozinho, mas o próprio Dr. António Costa faz uma análise política de um determinado momento e, em função dessa análise, faz um desafio ao secretário-geral do partido. Sabes o que é que Machado dizia? Deixa-me fazer a pergunta. Machado dizia... Deixa-me fazer a pergunta. Sim. E a pergunta é esta. O que é mais irresponsável? É fazer um desafio que coloca em causa a liderança do partido. Vai destruir o partido e o país. E abre uma crise de liderança, ou é propor
para a resolução dessa crise. Não uma solução dentro do quadro estatutário que está ao alcance do Secretário-Geral. Está nos estatutos. Mas uma solução à margem dos estatutos que prolonga a resolução da crise durante 4 meses. Posso responder à pergunta? E ao mesmo tempo... Pode acabar a pergunta. Ao mesmo tempo... Já são 3. Ao mesmo tempo... Não, a pergunta é só uma. É o que é mais irresponsável. O que é mais irresponsável? É fazer um desafio que emana da consciência de uma análise política que alguém deve ter, um dirigente do partido responsável deve ter, e fazer esse desafio que, colocando em causa a liderança do partido e abrindo uma crise de liderança do partido... o trabalho dos militantes e dos eleitores socialistas. Não foi só a liderança do partido numa situação de resolver essa crise, mas falo propondo um período de 4 meses, arrastando durante 4 meses a resolução desta crise, assistindo a este nível de debate que estamos a assistir. Marcos, nós não podemos confundir... tipo de acusações pessoais, não podemos confundir isto com uma luta de poder. E isso foi algo que o Dr. António Costa introduziu. Colocando o debate em acusações pessoais e de caráter, porque nem sequer podem comparar personalidades. Peço desculpa, mas alguma vez alguém que está na vida pública não espera ver as suas atitudes escrutinadas? Não, então o Dr. António Costa, coloca em cima da mesa, fora de tempo, e não quer ser escrutinado. E não é fora de tempo. Está a todo o tempo, as lideranças estão em causa e podem ser postas em causa no quadro não é todo o tempo. estatutário. Não é todo o tempo. É todo o tempo. Não é, não. Sobretudo, quando houve uma alteração estatutária que mandou os mandatos que determinam um período de 4 anos para os mandatos ao arrepio de toda a tradição. E que não foi aplicado ao Secretário-Geral, que até antecipou o Congresso por pressão do Dr. António Costa. Tem um mandato de 4 anos. Não sei. Houve um debate, mas a resposta, um Congresso, o Dr. António Costa apoiou o Dr. António Costa. Eu fiz a Costa. pergunta e agora espero a resposta. O que é mais irresponsável? É colocar a liderança em causa. Abrir uma crise política que, se existe, é porque tem fundamento. Ou prolongar a resolução dessa crise em 4 meses. Eu respondo. Olha, acho que era Machado que dizia que o homem... Ele dizia, eu sou eu mesmo e as minhas circunstâncias. E as decisões são tomadas em função também das circunstâncias. É isso que é a ética da responsabilidade. E por causa da ética da responsabilidade e pelo facto do Dr. António Costa ter tido, não uma, mas 2 oportunidades de ser candidato a secretário-geral, é que devia saber que depois do caminho trilhado e de milhões, mais de 1 milhão de portugueses ter depositado o voto no PS, era nessa altura que ele devia ter dito que perante a sua ética da responsabilidade, esse não era o momento de ele criar uma crise no partido e no país. Ainda para mais sabendo que o partido aguardava uma decisão do Tribunal Constitucional, porque ele próprio tinha colocado no Tribunal Constitucional sobre avaliação de constitucionalidade, uma avaliação sucessiva, uma fiscalização sucessiva. Não, apesar de ouvir a resposta, apesar de não ter respondido à minha pergunta, eu gostava de o que é mais a irresponsabilidade? Mas posso responder ou não queres saber a resposta? Mas sendo se calhar mais sintético eu faço a pergunta de uma forma mais sintética, doutor. Presumo que seja essa a pergunta do ouso interpretar a pergunta de Marcos Estrela. Qual é a vantagem de prolongar esta guerra interna? Eu posso explicar. Até setembro. Eu posso explicar. Se não for a tal manobra dilatória... Não é manobra dilatória, com certeza que não. Esta é uma iniciativa do Secretário-Geral. Nós tínhamos 2 alternativas para resolver este problema. O problema foi criado e ele é ineludível. Agora há 2 decisões que podem acontecer. Ou o Partido Socialista, perante esta situação inaudita, inédita e irresponsável, e que muitos militantes de norte a sul consideram que provoca no partido um autêntico cisma, ou nós nos concentrávamos e resolvíamos isto dentro de paredes, dentro de um congresso, onde eu, em função do tom que o próprio Marcos Pestrelo diz que tem existido, penso que seria péssimo, porque seria o partido a fechar sobre si próprio. Ou o partido olha para isto e diz, perante esta crise que foi provocada, nós temos que ter a capacidade de sair dela, mas sair dela envolvendo mais gente e sair dela pelas ideias. Eurico, porque aquilo que eu digo sobre a liderança do Partido Socialista foi travado dentro das paredes do partido. Os últimos debates, pelo menos os últimos 2, entre o António José Seguro e o Francisco Assis, e entre o engenheiro José Sócrates
e o deputado Manuel Alegre foram travados dentro das paredes Mas do tu partido. não vês que Foram esta situação é debates perfeitamente inédita? Foram debates travados, Marcos, no espaço esta público e fora do quadro. Esta estritamente circunstância é partidário. perfeitamente inédita, Marcos. E estranho. Marcos, Eu vou dizer esta qual é o- circunstância eu digo qual é o problema perfeitamente desta inédita. solução. Sabes, pela primeira Eu digo vez, qual é o temos problema desta alguém que, solução. fora de tempo, desafia o secretário-geral. Tu não é nunca fora de tinhas tempo. tido esta circunstância Não é no fora de partido. tempo, é em tempo, Fora de e tempo. é um desafio real. Depois de ter tido duas oportunidades. É um desafio real e oportuno. depois do secretário-geral ter levado o partido às costas depois de uma das piores derrotas do partido. Mas já não levou o partido às costas. Levou Ninguém carrega o partido às costas. O Ninguém- partido às ninguém costas. carrega o Partido Aliás, Socialista às o costas. secretário-geral, a sua direção nacional, Essa os seus afirmação militantes. é uma afirmação muito infeliz, Eurico. Marcos, Ninguém carrega o partido Marcos, às costas. A situação Os é dirigentes do inédita. partido têm que o fazer porque porque nunca gostam de ser tivemos, dirigentes. nunca tivemos um militante do Partido Socialista que se tivesse dirigido ao secretário-geral e disse sai daí para entrar eu. Isso nunca aconteceu. Tivemos uma leitura dos Nunca acontecimentos. aconteceu. Quando se foi a primeira vez é porque Isso tinha não que foi uma acontecer. leitura. Isso não está a leitura em que causa. os portugueses fazem lá Isso lá não está em fora causa. é que houve uma oportunidade política pessoal. Eurico, E temos que sair disto, Marcos. Temos que sair disto. Há um problema muito sério na forma de resolver esta crise de liderança. As soluções que estavam, a solução normal dentro do partido era uma solução no quadro estatutário através da realização de congresso e eleições diretas. O secretário-geral não quis essa opção e optou por uma opção estranha às soluções dentro do Mas que o partido. Dr. António Costa votou favoravelmente na Comissão Política. Optou por uma E tu solução também. estranha, eu por acaso votei contra. Votaste Até contra. posso explicar Por acaso porquê. não te vi, mas o Até Dr. António Costa votou a até favor. posso explicar porquê. Até posso explicar porquê. Eu entendo que fosse uma solução aceitável construir uma solução ad hoc para resolver o problema do partido se fosse para o resolver rapidamente, de forma a evitar um debate tão prolongado. Não pode ser. E havia condições políticas, do meu ponto de vista, para se Não fazer havia. isto até final de julho. Não havia dificuldade nenhuma. Definiam-se cadernos eleitorais até 30 e fazia-se a campanha durante julho e o Congresso e as eleições no final de julho. Era perfeitamente possível. Agora, uma solução fora do quadro estatutário, com o secretário-geral do partido, a não discutir as regras previamente com ninguém. Chegou à Comissão Política do partido e apresentou um conjunto de princípios gerais. Estamos a meio do mês, ainda ninguém sabe o que é que a direção do partido quer fazer com as regras para este combate político. Portanto, não só não existem regras, como a direção do partido não quer discutir essas regras com ninguém. Isso é absolutamente e tem falso. que o fazer. Tu sabes que isso não é verdade. Sei que isso é verdade. Tu sabes que isso não é verdade. Previamente à Comissão Desculpa lá. Política, Oh, onde foram Marcos, apresentados... tu sabes que isso não é verdade. Eu acabo e depois... Mas tu sabes que não é verdade. Não, é completamente Isso não é verdade. Já dou a palavra. Até hoje, aquilo a que assistimos foi uma Comissão Política, onde na Comissão Política foi, depois da intervenção do Secretário-Geral, distribuído um documento com os princípios gerais informadores deste debate. Esses princípios gerais basicamente diziam que até as eleições eram a 28 de setembro e que e seria aprovado até 30 de junho o conjunto das regras e a indicação da personalidade que conduziria este processo. Bom, até agora não foi dado um passo no sentido da consensualização destas regras. E para que este processo corra bem, é fundamental que estas regras sejam previamente consensualizadas e mereçam um apoio muito significativo de toda a gente. Diga-me só uma coisa mais, professor. Houve aqui uma crítica que foi feita. O Dr. António Costa comprometeu-se com os eleitores de Lisboa quando ganhou a Câmara de Lisboa. Sim. É um descrédito absoluto. E agora? O Dr. António Costa comprometeu-se com os eleitores e até hoje não faltou a nenhum compromisso com os eleitores. Mas... E também se bem me recordo, repare, quando lhe foi colocada a questão, ao contrário do que aconteceu em anteriores candidaturas, se ele levaria o seu mandato até ao final ou não, e se recorda na altura a questão até surgiu por causa de uma outra eleição, o Dr. António Costa não respondeu a essa pergunta. Portanto, não confirmou que cumprisse o mandato até ao fim. Respondeu a essa Estou a falar pergunta. de memória. Não o Dr. respondeu a António essa Costa pergunta. não confirmou perante a pergunta que lhe foi colocada diretamente se levaria o seu mandato até ao final ou não, ao contrário do que tinha feito noutras campanhas eleitorais. Mas as pessoas candidatas não colocou a para um questão mandato até ao perentoriamente. fim, em princípio. Ao contrário, o Dr. António Costa, quando apresentou a sua lista, deu vários sinais de que estaria a escolher uma lista, e em particular um número 2 da lista,
que pudesse assegurar uma sucessão no Partido Marcos, isso Socialista. é completamente Portanto, esta ridículo. questão é mais uma questão que querem colocar, não no ponto de vista do confronto, Mas do caráter. Não é do das caráter, ideias é e do das cumprimento. personalidades, mas também do caráter. Porque eu também podia aqui dizer que o Dr. António José Seguro também não cumpriu todos os seus mandatos até ao fim. Agora, sei que não o fez, por exemplo, Mas não no Parlamento disseste, não Europeu, disseste. por exemplo, no Acabou de Parlamento dizer. Europeu, Pois, para ser exatamente. chamado ao governo, para cumprir uma outra missão no Partido Socialista. Acha que os eleitores, ou que aqueles que votaram nele ficaram ofendidos com isso? Eu acho que não ficaram. Eu acho que a vida política também é feita destas transições. A vida política não é estanque. Há quem faça da Ninguém vida pode política acusar uma o Dr. perfeita António Costa transição. de não ter cumprido os seus compromissos políticos. E mudou muitas vezes, saiu também do governo para ser candidato à Câmara de Lisboa. teve 29%, Por exemplo, recordo-me num combate político Difícil. muito difícil, onde teve 29% ou 28%, combate muito difícil, e deu-lhe muito trabalho chegar aos 50 e tal % que teve agora nestas Estivemos todos últimas ao lado eleições. dele. Paulo Magalhães, Paulo Magalhães, eu gostava de responder, eu sugeria porque só o seguinte: nós podemos, se quisermos, e acho que isso também vai ser inevitável, fazer confrontos de personalidades, confrontos de experiência política, partidária e pública, podemos fazer confrontos de projetos e de ideias. Eu acho que, apesar de tudo, já foram apresentadas pelo Dr. António Costa nas sessões que tem feito. Diz lá uma. Há algumas diferenças estratégicas Uma, relativamente... Dou uma, por exemplo. Uma que seja. O E que seja diferente posicionamento, daquilo que o Secretário-Geral tem dito. o posicionamento que o PS teve, por exemplo, relativamente ao debate das opções do CREN, foi um posicionamento, do meu ponto de vista, muito aquém daquilo que devia ter sido. Porque o CREN é provavelmente a principal, talvez a única fonte, os únicos fundos de investimento capazes para o futuro próximo da economia. Mas qual foi a proposta europeia. concreta, já agora? Uma outra Qual foi a diferença proposta concreta? muito... Qual foi a proposta concreta? Eurico, isto aqui... Não, mas não és capaz de vamos dizer ter nada. Vamos ter com... porque Marcos, isto uma proposta concreta. Qual Por foi exemplo, a proposta concreta? o Partido Socialista está completamente refém, ou tem estado completamente refém, do discurso da direita no que respeita à estratégia de desenvolvimento do país. Isso não é verdade. E o Partido Socialista está refém no que respeita, por exemplo, Mas o documento à de questão Coimbra- do déficit, à questão da dívida, à questão da dívida. Eu posso ir ao documento de Coimbra. O também lá documento de vamos. Coimbra não À foi questão da afirmado pelos dívida dois. e a discussão política hoje da sociedade portuguesa, e o Partido Socialista é um dos agentes dessa discussão política, está reduzida ao aumento de imposto, corta na despesa. Isso é Não há uma estratégia de desenvolvimento para uma década, como aquela que o Dr. António Costa propõe, mobilizadora da sociedade portuguesa, nos domínios do território, da língua, da cultura. O documento de Coimbra é muito importante. Eu vou dar um exemplo muito significativo. vazio político, do aquilo que tu foi acabas de o dizer é um documento vazio de político. Coimbra. Mas O eu posso documento de Coimbra- responder. É que daqui a bocado eu só falo ao Marcos O Prestrelo. documento não de tem Coimbra razão. é muito interessante, porque o documento de Coimbra foi um documento feito por um conjunto de pessoas, da parte do Dr. António José Seguro, da parte do Dr. António Costa, Em prol da unidade também. e tinha uma introdução muito, muito interessante. E essa introdução era uma introdução na qual o Partido Socialista assumia uma determinada perspectiva sobre as razões da crise. E que, no fundo, fundamentava as verdadeiras razões da crise. E que agora estão em no plano desacordo. da crise financeira internacional, e que justificava, aliás, que a crise não fosse exclusivamente nacional, mas fosse uma crise transversal a muitos países, mesmo aos mais desenvolvidos. Sabe que quando o Partido Socialista publicou o documento de Coimbra no seu site, não publicou o documento de Coimbra. Publicou uma síntese do documento de Coimbra, da qual excluía esta perspectiva Isto é- sobre os fundamentos da crise. É muito interessante Paulo Magalhães, este ponto. eu preciso de com reforçar certeza. por várias razões. Mas Primeiro, de capacidade de síntese, doutor, que tem com certeza. o tempo voa, Mas como sabe. repare bem numa coisa. O Marcos Prestrelo acaba de dizer o seguinte, que não quer que isto seja um debate de ideias. Mas, basicamente, aquilo que nos vem dizer aqui é que, por exemplo, o espectro de ter uma estratégia para 10 anos, 2024 foi definido como o espectro do laboratório de ideias e propostas para Portugal. Esse espectro temporal teve o contributo, com medidas concretas, de milhares de cidadãos. Socialistas, militantes e não militantes. Esse espectro temporal está definido há mais de 2 anos. Nem nisso, nem no espectro temporal, apresenta uma novidade. Mas mais. Quando vem com estas propostas, como ainda no outro dia ouvi sobre o interior, o secretário-geral do Partido Socialista
e a Direção Nacional já fizeram mais de 2 conferências sobre o interior ao longo destes anos, coordenadas pelo professor Luís Braga da Cruz, de onde saíram um conjunto de propostas que inclusive entraram no Orçamento de Estado. E as propostas, e eu percebo... As propostas de reforma do sistema político feitas pelo Dr. Podemos ir aí de adiante. Mas não temos muito mais tempo, portanto pedia aqui alguma Mas eu tenho que repostar, até porque eu percebo a dificuldade. É porque neste momento os apoiantes do Dr. António Costa e o Dr. António Costa têm um problema, um drama. É que depois de terem provocado este problema ao partido e ao país, de propostas concretas, alternativas, projeto político, zero. Zero. E por isso querem transformar rapidamente, que é um dos problemas que tem aqui o Marcos Pestrelo e o Dr. António Costa, querem transformar isto numa espécie de concurso de misses ou de mistérios. Onde, em vez de discutirmos política, vamos discutir quem é o mais bonito, quem é que fica melhor nas fotografias, qual é a personalidade que afinal os portugueses mais gostam. Mas isto é um partido político, Marcos. Aqui discutimos ideias. E é por isso que a tua solução do Congresso não serve. Porque se nós formos para um Congresso só para discutirmos quem é o mais bonito, quem é que fica melhor nas fotografias, estamos mal. Vamos afastar os portugueses do partido. Aquilo que nós precisamos é discutir verdadeiras ideias. Por exemplo, tratado orçamental. Onde é que estamos? Na reforma do sistema político. Que o próprio Dr. António Costa é favorável ou não a um código de ética que vincule os deputados do Partido Socialista e que seja firmado por eles. E a diminuição de deputados? E a diminuição de deputados. E a eleição dentro da lista. Dar a possibilidade ao eleitor de escolher o seu deputado. Sabe qual é Sobre o problema aqui do Eurico, Paulo? E é por isso que ele nos qual é o problema do Dr. Brilhante Dias, mas eu queria saber. O Eurico acha que a roda foi inventada agora. Não, quer dizer, claro. A roda não foi inventada agora. Foi inventado, foi um líder novo, carismático, a roda não foi inventada agora. Mas não pode ser. Que eu me recordo. Isso é mais de direita. Direita pura. Em 1995. A direita pura é que tem lideranças carismáticas e personalistas. Em 1995, nós discutimos ideias, o Partido Socialista fez uma proposta bastante trabalhada com os meios académicos, com os meios científicos, sobre a reforma do sistema eleitoral, onde havia várias soluções propostas, houve várias soluções estudadas. Eu, na altura, tive a oportunidade de trabalhar nisso. Quem liderou esse processo foi precisamente o Dr. António Costa. E um dos pontos essenciais dessa proposta, que está publicada e dita, foi publicada na altura pelo Governo, que isso foi feito no âmbito da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, onde o Dr. António Costa, na altura, tinha essa responsabilidade. Eram dois aspectos fundamentais. Um, círculos uninominais. Dois, a possibilidade de escolher entre os candidatos à lista, do eleitor ordenar a lista. Vamos a roda não foi inventada agora. Vamos por bom caminho. É isso que vão defender círculos uninominais. Não foi inventada agora. Vão defender círculos uninominais. Há um aspecto que também me parece muito importante, que é contraditório, que é, por exemplo, a questão da redução do número de deputados. Então? É sempre uma ideia muito popular, populista e até simpática. Agora, eu pergunto o seguinte, como é que nós podemos compatibilizar no plano político, o discurso, por exemplo, do Dr. Alberto Martins, líder parlamentar e membro da direção do Partido Socialista, que, de certa forma, pisca o olho à esquerda e diz, não, nós queremos aqui fazer um entendimento com a esquerda. E depois a aprovação de uma proposta de redução do número de deputados que na Secretaria elimina a esquerda do Parlamento. Porque a redução do número de deputados bate de frente com um problema muito sério, com dois problemas muito sérios. Um, o da distribuição, da representação geográfica do país, e segundo, com a proporcionalidade que reduz. E os partidos mais pequenos, designadamente o PCP e o Bloco de Esquerda, e não por acaso, quer um quer outro, não concordam com essa redução. E o CDS? E o CDS? E se a acusação que podemos fazer ao Bloco é de ser um partido que procura bastante as causas populares, o Bloco de Esquerda, porquê é que eles não concordam com essa redução? Porque essa redução resulta na eliminação administrativa do Bloco de Esquerda e na redução para níveis quase irrelevantes do Partido Comunista. Isso não é verdade. Nós não podemos. Porque tu sabes que nós podemos ter duas formas de construir os 180. Só porque são populares,
não podemos apresentar propostas em cima de uma aflição, que foi a colocação da liderança em causa, para responder aconteceu. Não aconteceu, não. Aconteceu. Tu estavas no 5 de outubro de 2012, onde o secretário-geral apresentou isso. E depois nunca mais E depois constituiu uma comissão que está a trabalhar nisso há mais de um ano. A roda não foi inventada hoje. Há mais de um ano. A roda não foi inventada hoje. Não há vontade nem política pela direção para implementar. do Partido Socialista. Queres implementar ou não? A vontade Tens política é do Partido Socialista. Queres subscrever ou não? A direção do Partido Socialista é que não a implementou. Marcos, a pergunta é simples. O grupo parlamentar... Subscreves ou não a redução de deputados? Olha, Eurico... Subscreves ou não a redução de deputados? Que eu saiba... Sim ou não? O grupo parlamentar só entrou uma vez em divergência com a direção do partido. Sabe quando é que foi, Paulo Magalhães? Quando fez Foi na apresentação do primeiro pedido de inconstitucionalidade do primeiro Orçamento de Estado. Aí, o grupo parlamentar, ou um conjunto de deputados do grupo parlamentar, entrou em rota de colisão com a direção do Partido Socialista e até com a direção do grupo parlamentar. Até lhe digo que eu não quero louros. Eu não estava nesse grupo de deputados. E assim está eu não agora. subscrevi isso. Temos 30 segundos. Posso responder? Foi a única vez em que entrou em colisão. Mas agora o Eurico começou o debate a gabar-se dos pedidos de inconstitucionalidade que o grupo parlamentar fez. Porque a nossa divergência com o grupo parlamentar não foi no pedido de inconstitucionalidade. Foi que uma parte dos membros... Mas agora... Uma parte, tenho que responder, uma parte dos membros do grupo parlamentar que assinaram o programa de ajustamento queriam votar contra o Orçamento de Estado e teve que ser a Comissão Política a vinculá-los ao voto de abstenção. Não há uma identidade e um deputado, hoje em dia do grupo parlamentar com a direção. E um deputado que se abstém, isso não sem declaração de voto, isso não pede inconstitucionalidade a seguir. Corresponde às afirmações. Hoje em dia, hoje em dia, eu espero que os deputados do Partido Socialista não utilizem um cargo de eleição direta para fazer política partidária. Que é isso que o grupo parlamentar está a Foi isso que 45 deputados fizeram. Não respeitaram o seu mandato, afrontaram o secretário-geral e o partido, utilizando o seu cargo de deputado para fazer política partidária. E isso envergonha o partido e envergonha os 45 deputados que assinaram esse mandato. Sabe qual é um dos problemas da direção do partido? Diga. É que a direção do partido, e o Eurico também padece desse problema. Aliás, não é a direção do partido, é algumas pessoas da direção do partido. Teria a ser injusto com muitos. Não tem um mandato correto da leitura nem do papel dos deputados dentro do Partido Socialista, nem do papel do grupo parlamentar, que é um órgão estatutário do Partido Socialista. Exatamente. E aquilo que os deputados fizeram, ou um conjunto de deputados fez, um grupo significativo de deputados fez, foi fazer uma determinada interpretação da situação política. Dizendo que está gerada uma crise política dentro do Partido Socialista e requerer à Presidente do Partido que contribuísse para, junto do Secretário-Geral, encontrar uma solução de realização de um Congresso para resolver esta crise política. Portanto, os deputados do Partido Socialista estiveram à altura das suas responsabilidades. Quer no âmbito dos seus mandatos individuais, quer no âmbito das suas responsabilidades do grupo parlamentar. Meus senhores, agradeço terem aceitado o nosso convite. Ficou feito este debate. Haverá outros, com certeza, daqui até dia 28 de setembro. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado.